Boa noite, irmãos, amigos. Mais uma vez estamos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje eu quero falar de algo muito importante para a nossa caminhada de fé, para a nossa vida cristã. Falar sobre a sua fé, a minha, a nossa fé. E para isso eu quero usar o texto de João, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9. Uma experiência dos discípulos com Jesus e ao mesmo tempo um grande ensinamento de Jesus que serve para todos nós nos dias atuais. João capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9. Leia comigo na sua Bíblia esse texto. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo com 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Não perca a sua fé. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos o que estava acontecendo. Jesus viu uma grande multidão vindo ao seu encontro. Conversou com o seu discípulo, Filipe, e fez apenas um questionamento: onde vamos comprar pão para alimentar toda essa gente? Isso foi para testar o discípulo. O discípulo, sem saber disso, do teste, conversou na naturalidade humana, dizendo: mesmo com 200 denários, não daria para comprar ou dar um pedaço de pão a todos. Era muito dinheiro, então era muita gente. Jesus pergunta para os discípulos como alimentaria toda aquela gente que vinha ao seu encontro. E o que eles fizeram foi olhar para os seus recursos. E viram que os seus recursos eram poucos, na verdade insuficientes. Olharam então para suas mãos vazias. E o que aconteceu? Ficaram cheios de desespero, de ansiedade, sem saber o que fazer. Os discípulos, eles se esqueceram de quem era Jesus, certamente. Eles acabaram de ver tantas coisas que Jesus havia feito, mas se esqueceram dos milagres que ele acabara de fazer, duvidaram dele. Na verdade, tendo apenas uma perspectiva limitada, uma perspectiva de impossibilidade. Essa é a perspectiva humana muitas vezes. Em qual momento eles haviam esquecido de que estavam diante do Filho de Deus? Jesus havia acabado de acalmar o mar furioso. Havia curado vários enfermos na frente deles. Uma experiência certamente maravilhosa. Havia algo então difícil demais para Jesus? Ou ainda, onde estava escondida a fé dos discípulos? Por que pararam de olhar para a grandeza e o poder de Deus e colocaram as suas atenções nas dificuldades ou apenas nas circunstâncias? Em alguns momentos essa angústia também toma conta de nós. Em alguns momentos toma conta do nosso pensamento e também nós nos esquecemos de tudo que o Senhor já fez por nós. De tudo que o Senhor já realizou na nossa vida, em nosso meio, na nossa família, e o que Ele já tem feito. E com isso também somos levados a uma preocupação no que diz respeito principalmente ao dia de amanhã, que vamos comer, que vamos beber, vestir, questões simples, básicas da nossa vida, mas que nos trazem um sofrimento antecipado. E não deveria ser assim, pois
o Senhor há de suprir cada uma de nossas necessidades, não há de faltar o pão nosso de cada dia, promessa dele para com os seus filhos. Independente, irmãos, de cada situação, ou da situação que cada um esteja passando, há uma lição aqui muito importante que podemos aprender com os ensinamentos de Jesus nesta passagem para os seus discípulos, que servem para nós, discípulos de Jesus nos dias atuais. A primeira lição é que Jesus conhece o que você tem enfrentado. Ele sabe o que você tem passado. Jesus também sabia da insuficiência dos recursos dos discípulos, assim como sabe da sua pequenez diante dos problemas que você tem enfrentado em meio a essa pandemia ainda que estamos vivendo. Seja uma situação de desemprego, de angústia, pânico, depressão, mas a grande questão é para nós nos dias de hoje, irmãos. No que os nossos olhos, no que os seus olhos estão fixos? No tamanho da sua dificuldade, na circunstância, no problema? Ou nós temos olhado para o nosso Deus? O que nós temos escolhido fazer? Jesus olhou para a multidão. Filipe olhou para as suas mãos e não viu nada. Ele viu o problema. Jesus apenas viu a multidão. Depois desse diálogo com os discípulos, depois dessa conversa que Jesus teve com os seus discípulos, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes e conseguiu alimentar mais de 5.000 pessoas que estavam ali reunidas. Houve, sim, um grande milagre. E a fé dos discípulos e de todos ali foi fortalecida. Quanto a nós, o que nós precisamos fazer é manter também a nossa fé viva, manter acesa e crermos que o Senhor pode realizar, sim, o milagre. Crer que o Senhor pode responder à nossa oração e pode também suprir todas as nossas necessidades. Para isso, é preciso manter a fé viva. Mantenha a sua fé viva no Senhor, não olhando apenas para as circunstâncias. Elas existem, estão aí, mas a minha e a sua fé deve estar colocada em Cristo Jesus. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Manter viva a nossa fé. Outra lição importante que aprendemos aqui com o Mestre, e devemos estar certo disso, é que o Senhor é maior que qualquer dificuldade nossa. Podemos fazer uma aplicação dessa história no nosso momento atual de vida. Estamos vivendo este tempo no meio dessa pandemia, do medo, do caos, da falta de muita coisa. Estamos vivendo tempo de escassez, tempo de dor, tempo de perdas, tempo de lutas, tempo de luto. Enfim, esse é o nosso momento. E é nesta hora, irmãos, que precisamos fazer, primeiramente, como aquela multidão, ir ao encontro de Jesus. Faz toda a diferença. Buscá-lo de todo o nosso coração. Saber que Ele tem a resposta. Ele tem a solução para qualquer situação da qual você, eu, nós estamos passando. Ele sabe todas as coisas a nosso respeito. Ele conhece você, o seu interior. Ele sabe o que você está passando, o que cada um dos seus filhos estão passando. E Ele sabe também o que precisamos. E nem sempre precisamos só de comida. Pode até ser também. Mas Ele sabe que você precisa. Talvez uma cura, a enfermidade que precisa ser sanada, ou então suprir realmente a sua necessidade diária. Talvez você não está com perspectiva para o dia de amanhã, de ter alimento para os filhos, de ter algo mais na mesa, ou talvez situações das quais todos estamos passando. Nada disso fica fora do conhecimento do Senhor. Nada. Ele sabe todas as coisas a nosso respeito. Portanto, é hora sim
de aprendermos a não perder a nossa fé diante das adversidades, diante das lutas, dos problemas, e até mesmo quando nos faltar recursos. O que devemos fazer? Devemos ter fé, manter viva a nossa fé, para que ela cresça, e nós cresçamos também na nossa fé em Cristo Jesus. Talvez você olhe para a sua mão, como fez Filipe, e não vê nada, ou vê muito pouco. Talvez a sua necessidade seja maior do que os seus recursos. Talvez a dor seja maior do que você possa suportar. O que você tem? Você tem a fé. E nós devemos crer que é nesse momento que o Senhor age na nossa vida. Portanto, queridos, em qual momento você se encontra? Em qual momento, porventura, você, ou qualquer um de nós, se esqueceu que Deus, o nosso Deus, é maior que a nossa dificuldade? Ao invés de nos entregarmos ao medo, ao desespero, à ansiedade, se entregue sim, mas se entregue aos pés de Cristo. Se entregue ao Senhor da vida. É dessa forma que nós precisamos aprender com esta passagem bíblica. Talvez um simples acontecimento hoje para nós, mas para aquele momento foi um milagre. Foi um agir maravilhoso de Deus para saciar a fome de milhares de pessoas. Então aprendemos com essa passagem que é o Senhor que nos envia o sustento. É o Senhor que nos dá o que nós precisamos, em todos os sentidos. Tudo que nós precisamos, todas as nossas necessidades são conhecidas de Deus. Na quantidade certa, Ele nos atende, naquilo que nós precisamos. Portanto, cabe a mim e a você esperarmos nele. Deixe Ele ser Deus. Deixe Ele cuidar de você, creia nisso. Tenha fé. Não perca a sua fé. Mantenha a sua fé viva no meio desse tempo, dessas adversidades que todos nós estamos passando. Confie. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que desejamos, sonhamos ou queremos. Que você possa pensar nesta palavra que vem de Cristo para o nosso coração. Que você também possa ter, se não pão e peixe, mas que você tenha a sua fé para dizer que você crê e Ele há de fazer infinitamente mais na sua vida. Que Deus abençoe você, a sua família, se cuide, fique bem, porque logo, logo nós estaremos juntos novamente no templo. E lá juntos vamos também adorar o nosso bom e Senhor da vida, o nosso Deus. Deus te abençoe e que Deus esteja presente na sua vida em cada momento. Amém.